Boa tarde, a paz de Deus para todos os irmãos e a todas as irmãs que estão acompanhando o nosso podcast nesse dia 31 de dezembro de 2019, né? Último dia do ano, né? Depois de muitas lives, né, irmão? Muitos podcasts, né, que estamos fazendo, né, irmãos? Estamos aqui, né, irmão, atentos sobre qualquer momento a trombeta tocar e Jesus buscar o teu povo. Mas, irmãos, nós continuamos, né, a trabalhar firmemente na obra de Deus, né, irmãos? Porque, como a gente diz, irmãos, o lugar de descanso é lá na glória de Deus. Irmãos, o assunto que nós vamos falar nesse podcast é a continuação daquele assunto. Nós já dissemos sobre a primeira parte da sabedoria no lugar da insensatez, e na primeira parte nós conhecemos, irmãos, aleluia, dois tipos de atitudes e posturas que são encontrados aos cristãos sábios, né, irmãos? Que verdadeiramente sabem e reservam um tempo para Deus. Por exemplo, como eu disse para vocês, o tempo adequado, o uso adequado do tempo, né? Porque a gente deixou bem claro, né, irmão? Que a gente não deve, a gente tem que tomar muito cuidado, né, irmão? Para então não desperdiçar o nosso tempo absolutamente nas tentações e pecados, né, irmão? Não perder o seu tempo nessas questões imundas, nem no materialismo, nem no consumismo da nossa própria época, nessa época de tecnologia moderna, nessa época que o povo fica perdendo seu tempo só com as coisas dessa vida, mais do que as coisas de Deus. Não reserva nenhum tempo para ler a Bíblia, não reserva um tempo para buscar a palavra de Deus. Então, como falou nessa parte, é necessário remir, é necessário buscar a proteção de Deus, é resgatar o tempo para usar previamente para Deus, né, irmãos? E o outro princípio que a gente falou, da outra atitude, outra postura, que nós falamos na primeira parte da sabedoria no lugar da insensatez, foi compreender a vontade de Deus. Porque nós sabemos, né, irmãos, que existe sim uma vontade geral e uma vontade específica para Deus em nossas vidas, irmãos. Ser sábio, a gente sabe, é compreender esses dois aspectos através da palavra de Deus, né, irmão? Através do que a gente lê, através do que a gente medita, através do que a gente está aprendendo mediante as Escrituras. E sim, também, uma vida de comunhão com Ele. Então, esses são os dois aspectos que a gente viu, né, na primeira parte, que tornam cristãos sábios. Mas nesse podcast, nós vamos ver mais duas atitudes e posturas que a gente vai, então, ver, que são extremamente importantes para os cristãos sábios. Então, irmãos, agora no momento, nós vamos pegar, então, a palavra, lá em 5 de aos Efésios, capítulo 5, né? Versículo 18 a 21. É nesses dois aqui que a gente vai focar hoje, nesses 4 versos aqui. Então vamos lá, vamos fazer a leitura com a ajuda e a guia de Deus, né, irmãos? E a gente vai então especificar e esclarecer bem esse assunto, tá? Então, se vocês tiverem Bíblia, então vocês vão lá em Efésios, capítulo 5, hoje a leitura começa na parte do versículo 18 ao 21. Então vamos ler, né, irmãos? Vamos ler com a ajuda e a guia de Deus. Diz a palavra: e não nos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Glórias a Deus. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Até aqui, irmãos. Amém. Bom, vamos então agora especificamente explicar este assunto a vocês com bastante detalhes. Então, irmãos, pela introdução aqui desse assunto, a gente pode estar então pesquisando na internet certas ilustrações, né, irmãos, sobre
uma pessoa que é sábia, que sempre pesquisa as coisas na internet, sempre procura aprender, né, irmão? Algum manual sobre como fazer aquela comida boa, sobre como não perder a hora, né, irmão? Sobre uma pessoa que é atenta a todo tempo, né? Uma pessoa sábia assim da parte de Deus também tem que ter atenção com certas atitudes, com certas coisas, né, irmãos? Então, é muito engraçado esse texto aqui que a gente vê, que são conselhos, irmão, para a pessoa que é pão dura. Olha o exemplo aqui. Durma cedo, para você não precisar jantar. Durma cedo. Acorde tarde, para não precisar tomar o café da manhã. Cante uma música favorita e economize o rádio. Junte resto de sabonete para fazer um novo depois. À hora do almoço, escolha um parente para visitar. Veja a vizinha do vizinho e economize a luz. Vocês entendem? Vocês já pensaram nessas situações que absurdas? E o pior é que realmente na vida tem gente que realmente faz isso mesmo no cotidiano, irmãos. Segue esses conselhos. Tem gente que gosta de dormir tarde, tem gente que gosta de brincar até mais tarde, tem gente que gosta de cantar a música favorita e economizar no rádio, né? Fica ouvindo suas músicas. Que a gente pode dizer, por exemplo, do louvor, que a gente louva a Deus, né, irmãos? Glórias a Deus. Então, eles também conseguem dividir seus tempos, né, irmãos? Como a gente falou aqui na primeira parte da sabedoria, no lugar da insensatez. Na primeira parte, por exemplo, a gente citou da questão do uso adequado do tempo, mas o tempo para Deus. Então, irmãos, a gente falou dessas atitudes, porque a gente está dando conselho muito nobres nessas 2 semanas. Então, estamos entendendo, estamos então compreendendo que a Bíblia diz para se tornarmos o quê? Pessoas sábias, mediante a palavra de Deus. E o que a gente viu na semana, no último podcast, foi ver o uso adequado do tempo e compreender verdadeiramente a vontade de Deus. Então, nós vamos falar hoje mais 2 desses aspectos que nos tornam cristãos sábios. Então, nós vamos falar então da próxima, né? Agora. Nós vamos explicar essa agora, para vocês entenderem uma coisa. Que a sabedoria que vem do alto, irmãos, é verdadeira, né, irmãos? Então, irmãos, na questão da sabedoria, que a gente vai usar nesta parte dessa explicação, nós vamos deixar aqui bem claro, nessa segunda parte, a importância de nós andarmos na presença de Deus. Então, irmãos, a gente viu 2 aspectos na semana passada. A importância do uso adequado do tempo, principalmente para ler Bíblia, principalmente para orar, para jejuar, para ter um tempo para Deus. E também compreender a vontade verdadeira de Deus. Seja ela geral ou seja ela específica para Deus nas nossas vidas. Vamos então agora para o terceiro. O terceiro é o seguinte: encher-se do Espírito Santo. Encher do Espírito Santo. Esse é o mais importante, né, irmãos? O que é nós sem o Espírito Santo de Deus, irmãos? Não é nada para Deus, sabe? Então, irmãos, a gente deixa bem claro aqui, nessa questão importantíssima da parte de Deus, o quanto é importante nós andarmos na presença de Deus, certo? Então, irmãos, a gente vai falar aqui agora desse terceiro princípio, que é encher-se do Espírito Santo. E no verso 18, ele já deixa bem claro que não vos embriagueis com vinho, do qual há dissolução, né? Mas enchei-vos do Espírito. Então, essa importância e evidência, ela vai ser facilmente, então, verificável, irmão, na inconsistência do seu antigo modo de viver, que é o quê? A embriaguez. A gente não vê as pessoas que enchem sua cara de cachaça, enchem sua cara de cerveja, enchem sua cara de vinho, enchem sua cara de drinks, glória ao teu santo nome, cuidando da parte da bebida alcoólica, bebendo, se embriagando, sujando, contaminando. Então, irmãos,
desde as eras mais antigas, a própria literatura fala que o ser humano tem procurado escapar de suas preocupações. O próprio ser humano tem procurado escapar das suas preocupações e assim adquirir um sentimento de alegria e divertimento usando as bebidas alcoólicas. Você vê só? Quantas pessoas, irmãos, que sofrem no trabalho, sofrem na vida, no cotidiano, e quando a pessoa, aleluia, quer deixar suas preocupações de lado, né, ficam tristes, desanimados, né, irmão, principalmente no casamento, entre marido, mulher, aí você briga, a mulher briga, né, com o marido, ou discutem, aí vai querer tirar a preocupação dele no bar, enchendo a cara de cachaça, enchendo a cara de bebida, para tentar, então, através desse momento, fazer com que tenha um sentimento de alegria e divertimento, né, irmão? Através das bebidas alcoólicas. Então, o que a Bíblia Sagrada fala sobre a bebida alcoólica? Irmãos, eu vou deixar bem claro a vocês que você beber vinho, cachaça, vamos dizer assim, cerveja, para uma pessoa cristã, verdadeira de Deus, é bom que até evitasse, né, irmãos? A pessoa tem que ter controle, mas o certo é não beber. Porque a Bíblia propriamente dita, ela diz que não exige abstinência completa de bebidas alcoólicas. Ela não exige, ela jamais vai falar que você beber um copinho assim de vinho, um copinho assim de cerveja, é pecado. Não é pecado. Mas ele não exige da abstinência completa de bebidas alcoólicas. Vale dizer isso. Exceto no caso daquelas que fizeram voto especial, tá? Exceto no caso daquelas que fizeram um voto especial. Porque, irmãos, a própria abstinência, ou seja, o afastamento da bebida alcoólica, é uma opção deixada à consciência de cada um. Vocês entenderam? Irmãos, a gente sabe, irmãos, que a bebida alcoólica, ela traz muitos males para a saúde da pessoa dentro do corpo, irmãos. Glória ao teu santo nome, Senhor. A abstinência, irmãos, que Deus fala aqui nessa questão, não é a abstinência completa da bebida. Tem gente, irmãos, que Deus vai abençoando, vai guiando, vai ensinando, mas ela não consegue largar de um copinho, aleluia, de bebida alcoólica. Irmãos, não é abstinência completa. A abstinência, Deus deixa bem claro como uma opção deixada na consciência de cada um. Então, irmãos, apesar dessa situação, a própria Bíblia fala da embriaguez, é contra a embriaguez frequentemente. Vocês entenderam, irmãos? O que eu estou dizendo para vocês? Eu não estou falando aqui para vocês ir para o bar e encher tua cara de cachaça, de vinho, de cerveja. Não. Para ficar embriagado. Não, irmãos. É a pessoa ter controle. É a pessoa saber ter controle disso, viu, irmãos? Aleluia, teu santo nome. Porque a Bíblia não condena a bebida que você vai beber. Mas ela condena você que vive embriagado. Entendeu? Glórias a Deus. Então, apesar disso, a Bíblia fala contra a embriaguez frequentemente. A embriaguez, irmãos, era um perigo no meio da igreja, dentro dos dias do tempo do Novo Testamento, irmãos. Principalmente aqueles irmãos que viessem a ser escolhidos para as funções de liderança, como no caso, na época, eram os presbíteros e diáconos. Então, irmãos, eles tinham seu ministério, eles tinham suas responsabilidades. Só que a embriaguez, irmãos, glória ao teu santo nome, era um enorme perigo para aquele povo na igreja, nos tempos do Novo Testamento, a igreja primitiva, que era aqueles irmãos que viessem a ser escolhidos para as funções de liderança. E propriamente dito, o próprio apóstolo Paulo, ele fala sobre esse perigo, irmãos. Em Timóteo, capítulo 3, que vocês vão ver, 1 Timóteo, capítulo 3, vou até ler para vocês. Timóteo, cadê? Capítulo 3. Deixa eu pegar aqui a passagem bíblica para explicar para vocês.
Tá vendo aqui, ó? Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o esquipodado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, né, irmãos? Era apto para ensinar esses bispos. Não dado ao vinho, tá vendo? Não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado. Uso moderado, irmão, tá vendo? Não contencioso, não avarento. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Tá vendo? Se alguém não sabe governar, cuidar, zerar da tua casa, terá cuidado a igreja de Deus? Não neofófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Tá vendo? Toma cuidado para não embriagar-se. Convém também que tenha um bom testemunho dos que estão fora, para que não caia na afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos, está falando do diácono aqui agora, sejam honestos, não de língua dobre, ou torpe, se vocês preferirem, não dados a muito vinho, tá vendo? Não dados a muito vinho, não bebendo, não embriagando-se com vinho. Não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte que as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te essas coisas, esperando vir e ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. E se alguma grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Tá vendo que fala aqui, irmãos? Nós estamos falando aqui, irmãos, na instrução que o Paulo deu, que o diácono, naquela época, os presbíteros, eles não podem embriagar-se do excesso. Não podem beber vinho demais da conta, não pode beber cerveja acima da conta, não pode beber cachaça acima das contas no dia de hoje, né, irmãos? Por quê? Porque, irmãos, a bebida, ela leva para um vício tremendo, irmão, terrível. A gente sabe, irmão, que está escrito lá na Bíblia que os bêbados, os embriagados, né, irmão? Em outras palavras, não herdarão a coroa da vida eterna. E aonde fala isso? A Bíblia está bem clara sobre essa questão, irmão, na Bíblia. A própria Bíblia fala sobre os bêbados não herdarem a coroa da vida eterna, irmãos. Quer ver? Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho. Eu sei que tem uma parte, irmão, que fala que ficarão de fora os bêbados. Ficarão de fora os bêbados. E Tito 1. Tito 1 é mais pesado ainda. Então vamos ler no Tito 1 também. Nós estamos lendo, irmão, de acordo com a palavra. Tito 1, ele tem 16 versos. E ele dá uma ordem bem clara nesse sentido também, irmãos. Quer ver? Aonde que fala da bebida? Em Tito. Eu vou achar para você aqui, ó. Ó, vamos ler aqui, vamos ler todo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus, Cristo segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, do qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Mas o seu tempo manifestou a sua palavra, pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho,
segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em uma boa ordem das coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já mandei. Aquele que for repreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis que não possam ser acusados de dissolução nem desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, tá vendo? Bebida alcoólica, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente a da circuncisão, os quais convém tapar a boca, e transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreendei-os severamente, para que sejam sãs na fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem aos fundamentos de homens que desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conheçam a Deus, mas neguem-se com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados por toda boa obra. Pesada, né? Deixa eu ver onde que está escrito. Vocês entendem, irmãos? Fala também contra a bebida alcoólica. Agora que vocês entendem que a bebida alcoólica, irmãos, a gente está falando aqui relacionada a não exige abstinência completa, como a Bíblia relata, né, irmãos? Mas aqueles que fizeram voto especial, que necessitam, né, da abstinência, ela é uma opção deixada, irmãos, na consciência de cada um. O certo, irmãos, quem é realmente de Deus, não beber uma gota de álcool, não beber uma gota de cerveja, não beber uma gota de cachaça, evitar. Abstinência é você evitar, se distanciar, né? Abster significa afastar, afastar da bebida alcoólica. Entenderam, irmãos? Então, a embriaguez, irmãos, a própria Bíblia fala que ela é contra a embriaguez frequentemente, ou seja, as pessoas que vivam bêbadas, as pessoas que vivem com problema de embriaguez, frequentemente. Agora, nós vamos falar sobre os problemas da bebida. Quais são os problemas da bebida? O principal problema da embriaguez, de acordo com Paulo, é a dissolução. O que é a dissolução? Dissolução, se nós pesquisarmos no dicionário, a dissolução é como se fosse uma dissensão, né, irmãos? Vamos lá, dissolução. Vamos ver, dissolução. Vou pesquisar aqui no... Estou gravando aqui, mas eu vou pesquisar o que é dissolução. O que é uma dissolução? O dicionário fala decomposição, desagregação, efeito de dissolver, ação de fazer alguma coisa, rompimento de um acordo. É rompimento, irmãos. Rompimento. Então, irmãos, ele causa o rompimento, a desunião. Se nós pensar na questão da Bíblia, é a desunião, o excesso, o descontrole, a devassidão. Dissolução é excesso, descontrole, devassidão. No próprio contexto, esta palavra, ele assume também a ideia de desperdício. Desperdício, irmãos.
Ou seja, palavra que envolve apenas uma ação descontrolada do homem bêbado, mas também a ideia de que vive da maneira descontrolada. Você bebe, por exemplo, cerveja, bebe um copo, bebe 2, bebe 3, vai se embriagando, vai desperdiçando algo cada vez mais, vai controlando, né? Não vai conseguir mais ter um controle de si próprio, vai provocando uma ação descontrolada de homem bêbado. Então, irmãos, eles vivem a vida de maneira descontrolada na bebida. E isto tem sido verificável na vida das pessoas que se embriagam. Agora tem um detalhe. Os que deixam escravizar pela bebida perdem mais tempo precioso das suas vidas. Irmãos, irmãos, não estamos questionando aqui e falando para você, se eu beber, você está condenado. Não. Deus, ele não condena a pessoa que bebe, mas ele condena os embriagados, os bêbados que vivem bêbados constantemente na sua vida. E uma palavra que fala que os bêbados não herdarão a coroa da vida eterna. Onde está escrito? Eu vou mostrar a vocês. Os bêbados, fala que não vai herdar a coroa da vida eterna? Fala. A Bíblia é bem clara. 1 Coríntios capítulo 6. Tá vendo aqui, ó? Vê? É bíblico, irmãos. Nesse sentido aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 6. E a gente procura lá no verso 6, ó. Ó, quer ver? Deixa eu achar aqui onde que fala dos que embriagam. Quer ver? Deixa eu tentar achar da bebida. Aqui, ó. Verso 10. Os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Tá vendo? Não terão parte no reino de Deus. Ou seja, a Bíblia é contra as pessoas que vivem no descontrole da bebida alcoólica. Nas pessoas que vivem embriagando-se. Né, irmãos? Então, o que Deus fala aqui? Troca o tempo com a família para a presença cada vez mais no bar. Bar, você sabe, a gente tem falado um monte de vezes em lives. Agora também aqui no podcast, estamos falando que o bar, irmão, não é local para crente ir. Nem é bom você entrar lá e perder seu tempo cada vez mais no bar enchendo a cara de cachaça. Troca um tempo com a família que você está unida. Pela sua presença cada vez mais frequente dentro de um bar enchendo a cara. Trocam a correta e sóbria educação dos filhos pela violência, tá vendo? A pessoa, quando chega bêbada, irmãos, ela é usada, aleluia, teu santo nome, certamente pelo espírito da bebida alcoólica, da bebida que se manifesta na pessoa. Aí o que ele faz? Ele trata os filhos com violência, irmãos. Trocam a correta e a própria educação dos seus filhos pela violência. Chega alterado, briga, manda a pessoa calar sua boca, fica falando coisas sem sentido. É um efeito que a bebida alcoólica provoca nas pessoas, irmãos. Eu falo de uma forma geral, bom é evitar-se que você enche a cara de cachaça, de vinho, de bebida alcoólica. Porque Deus condena o bêbado sim, está na Bíblia. Como eu te disse, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Vai ficar de fora os bêbados. Então, como fala aqui numa família, por exemplo, aqui nesse estudo, o qual só a esposa e os filhos eram crentes. Só a esposa e os filhos nessa família eram crentes. O próprio marido não era. Ele gostava de beber, ficar violento, né? Aquela família vivia endividada, vivia de dívidas. E a própria mulher sempre pedia ajuda e socorro. O marido não tinha dinheiro para comprar um remédio para as filhas. Não tinha. Mas o dinheiro do engradado é o quê? De cerveja nunca faltava. Quando a pessoa é endividada, como acontece com certas famílias carentes, irmão, que a gente vai no Brasil. Brasil aqui, irmão, que é um país subdesenvolvido, né? Tem local que o marido tem dinheiro para encher a cara de cachaça e de bebida alcoólica constantemente. E a família fica endividada. O próprio marido não tem o que fazer com o dinheiro, a não ser encher a cara. Mas não usa o dinheiro que precisa
para resolver a dívida daquela mulher. Ao invés de comprar um remédio para as próprias crianças que necessitam de uma boa saúde. Então, que desperdício, né, irmão, esse exemplo. Então, tem muitos que gastam em bebida. O dinheiro que iria para o sustento familiar necessário para a mulher poder pagar a dívida, para poder comprar o remédio, para poder comprar o que precisa, gasta seu tempo no bar enchendo a cara de cachaça. Então, há muitos que gastam em bebida, muitos mesmo. E o seu dinheiro que iria para o sustento familiar vai expondo sua família ao sofrimento. Vocês entendem, irmãos? Tudo é tempo perdido, irmãos. Tempo desperdiçado. E viver dissolutamente de maneira devassa. Você vê só que uma bebida alcoólica faz com a pessoa? Você já viu o estado que fica? Nem a pessoa, quando bebe, enche a cara, possa dirigir, beber. Não pode dirigir bêbado. A pessoa fica descontrolada, desenfreadamente. Ela perde o sentido. Ela perde o entendimento por um tempo. Então, é tempo perdido. É tempo desperdiçado. É viver dissolutamente de maneira devassa. Vocês estão entendendo? Então, toma muito cuidado. Você que é cristão, você que está ouvindo esse podcast, não perca seu tempo dentro de um bar, enchendo a cara de cachaça, de bebida alcoólica e outras coisas mais. Pede discernimento de Deus para Ele te livrar desse mal, para Ele te livrar do vício. Se você entrega a sua vida para Jesus, não tem nada de impossível que Deus não possa fazer na tua vida. Uma vida de transformação, uma vida de retidão, uma palavra que possa transformar você numa pessoa de Deus. Porque, irmãos, os vícios, tem como Deus libertar? Tem. Glória ao santo nome. Então, qual que é a alegria do cristão, irmãos? As pessoas, irmãos, que não são crentes, estão acostumadas a beber em certa quantidade com a intenção de ficarem animadas e alegres. Irmãos, a bebida, para eles, é com a intenção de deixar sempre animados e alegres. O sujeito é fechado, ranzinza, quieto, bebe um pouco e já fica falador, simpático e alegre. Vocês entendem? Eu tenho percebido isso no cotidiano, na vida de uma forma geral. Todo mundo, irmão, sempre tem alguém que bebe. Não é só eu, mas todo mundo tem. Um monte de gente tem parentes que bebem. Irmãos, o que a gente tem que fazer? Irmãos, a gente não tem que ficar brigando. A gente não tem que ficar contendendo. Porque, irmãos, eles ficam no efeito, já ficam faladores, já ficam simpáticos, já ficam alegres. Glória ao teu santo nome, Senhor. Porque a intenção, irmão, é para você ficar animado e alegre. Porque o sujeito, de uma forma geral, irmão, desse tipo, é ranzinza, é nervoso, é irritado, é quieto. Bebe um pouco, já fica falador, simpático, alegre. Vocês entendem, irmão? É aquele prazer momentâneo, aquele prazer temporário. Então, irmãos, tem muitas pessoas colocando a alegria na bebida alcoólica. Contra esse tipo de alegria carnal, o apóstolo estabelece a seguinte coisa, que aquela santa alegria com qual o Espírito de Deus nos alegra, ele também relata os seus efeitos opostos. Então, ao invés de você se embriagar, encher sua cara de cachaça, de bebida, e procurar alegria no sentido do álcool, o que o cristão deve fazer? Deve encher-se, sim, do Espírito Santo. Agora nós chegamos no assunto. O cristão deve encher-se do Espírito Santo. Então, o que produz o encher do Espírito Santo? Quais são os benefícios que você, enchendo do Espírito Santo, terá na justiça de Deus, que é uma essência importantíssima da sabedoria de Deus? Então, vamos lá. Ao invés de você encher a cara de cachaça, estou falando aqui para quem é viciado, por exemplo, que vai ouvir esse podcast agora, depois, não importa. Mas ao invés de você perder seu tempo tomando bebida alcoólica, se redime. Pede perdão para Deus e pede para Deus te limpar, te purificar. E ao invés de você encher a sua cara de cachaça, enche do Espírito Santo de Deus. Enche. Porque poderoso é Deus para te dar sabedoria no Espírito Santo e te encher com as virtudes do Espírito Santo. Então,
O que produz o encher do Espírito? O encher do Espírito, sabe o que ele faz para você? Produz comunhão e louvor. Efésios capítulo 5, verso 19. Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então, irmãos, a própria comunhão, ela pode ser despercebida através da expressão falando entre vós. O exercício da fé, irmãos, não é algo individualista. O próprio exercício da fé que você pratica não é algo individualista, mas ele tem que acontecer o quê? No coletivo, juntamente com outros irmãos. A comunhão, irmãos, é para você poder ficar concentrado com os céus e a terra ao mesmo tempo. É você ter atenção com Deus. É você ter atenção com as pessoas. É algo que não é individualista, mas ele acontece no coletivo. Principalmente quando você está unido com os irmãos. Então, é uma das maneiras que essa comunhão acontece. Através do meio do louvor. Afinal, como filhos de Deus, né, irmãos? Nós louvamos o mesmo Pai. Ou seja, cantar, tocar, é louvar a Deus. Você tem o Inaio, como no caso da minha igreja é Inaio. Você tem a harpa, você está louvando a Deus. Você ouvir músicas lá nos seus aplicativos, Spotify, Deezer, para escutar as coisas de Deus, também é um ato de louvar a Deus. Porque quando você está louvando a Deus, você está alegrando mais na presença de Deus. Então, um dos meios para você encher do Espírito Santo é através de você cantar hinos, mediante a presença de Deus. Hinos de louvor. Afinal, irmão, só da gente cantar, louvar a Deus, nós estamos louvando a Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E de uma coisa você pode ter certeza. Às vezes, quando você canta, você sente a presença de Deus. Você sente o Papai do Céu te visitando, dando aquela alegria, dando aquele prazer de sentir o Espírito Santo alegrar dentro de ti. Então, se alguém já disse que quem canta os mares espanta, tá vendo? Tem aquele ditado popular que o mundo fala? Quem canta os mares espanta. É verdade, irmãos. Mas é muito mais do que isso. O canto para o cristão é prestar honras a Deus. É você dar honra para o Deus Todo-Poderoso. É atribuir um louvor. É derramar diante da presença de Deus. Por isso, irmão, que todas as pessoas fiéis de Deus, cristãs, é um povo que gosta de cantar. Vocês veem só a importância de você cantar um cântico? A importância de estar andando na presença de Deus através de um cântico, de um louvor? Irmãos, eu falo para vocês, o Inai que a gente tem são 480 hinos. Todos os hinos aqui, irmãos, todos eles, no exemplo aqui do Inai que a gente canta, falam de louvor a Deus e a Jesus Cristo, irmãos. Você canta, você sente a presença do Espírito Santo dentro de ti. Deus também permite que você ouve as músicas em aplicativos de música. Você tem que sempre produzir frutos para Deus. E uma das formas de você conseguir isso é você cantando para Deus com todo o coração, com toda a mansidão, louvando a Deus em espírito e em verdade, irmãos. Olha a importância de você louvar com seu louvor e com sua comunhão perante Deus. Encher do Espírito é você produzir comunhão e louvor. Você canta um louvor, você vai sentindo que Deus está te visitando. Então, irmãos, você se alegra ouvindo louvores mediante a palavra de Deus. Olha só esse hino aqui, ó, por exemplo. Vou até cantar para vocês, ó. Na doutrina santa dos céus, ensinou Jesus Salvador. Eis que pelos campos lançou a semente, o semeador. Parte da semente lançada, consumiram as aves
flores do céu, junto do caminho caiu, e fruto, portanto, não deu. Só de você abrir tua boca e você cantar para Deus, você já vai sentindo a presença de Deus no teu coração. É você louvar, é você prestar honras a Deus, é você atribuir louvor para Ele. Não importa se você canta, não importa se você toca, o importante é você prestar honras a Deus. Porque é verdade que o pessoal fala, quem canta os mares espanta. Claro que nem toda música vai espantar mares, mas se você louva a Deus, o mal, o inimigo, Satanás, que não gosta que quando você canta louvor para Deus, ele foge de ti. Vocês sabiam que quando você canta para Deus, o inimigo enfurece, o inimigo fica irritado, o inimigo não aguenta e ele foge de ti? Então você está se derramando para a presença de Deus. Por isso que o povo cristão, irmãos, é um povo que gosta de cantar. Eu gosto de cantar hino. Eu gosto de ouvir, né, irmãos? Também aquelas músicas que enchem teu Espírito Santo com a virtude de Deus. A hora que você ouve aquela música que expressa, aleluia, a firmeza do Espírito Santo, que você sente no profundo a presença de Deus, é porque você realmente ama a palavra de Deus e você gosta de cantar e sentir a presença de Deus no teu coração. Então, quantas expressões que o Paulo usa, nós podemos tentar explicá-las de uma maneira bem aproximada, já que é difícil nós fazer notável diferença exata de cada uma delas. Uma delas é os Salmos. Sabe, irmãos, eu descobri isso esses dias quando eu li a Bíblia. Mas os Salmos, sabiam que originalmente, o livro de Salmos, irmãos, eles são canções cantadas com acompanhamento de harpa? Vocês sabiam, aleluia que é o santo nome, que Davi, ele tocava uma harpa e cantava os salmos? Aleluia, provavelmente inclui os salmos do Antigo Testamento, como aqueles cânticos que eram os novos salmos, mas no mesmo espírito e a maneira dos antigos. Glórias a Deus. Irmãos, os salmos, irmãos, eles eram originalmente canções com acompanhamento de harpa. Eles eram cantados, irmãos, naquela época por Davi. Ele louvava a Deus até com os seus instrumentos, com seus saltérios, com as pessoas que o acompanhavam naquele tempo que ele era rei. Ele cantava e louvava a Deus aqueles salmos, aleluia teu santo nome, que estão escritos nas escrituras, os 150 salmos. E os salmos, irmãos, que ele criou através do discernimento do Espírito Santo, ele já louvava a Deus com a sua harpa e cantava mediante a presença de Deus. Então, irmãos, era a maneira que antigamente os antigos louvavam a Deus através das canções de salmos. Agora, os hinos e cânticos espirituais. Bom, os hinos, irmãos, eles eram líricos, festivos. No próprio Antigo Testamento, existiam vários fragmentos de hinos cristãos. É duvidosa a possibilidade de você, então, se forçar numa distinção entre hinos e entre os cânticos espirituais, já que esse próprio último, no grego, indica uma composição com métrica e poesia. Mas o mais importante aqui, irmãos, é que todo aquele louvor é fruto da ação do Espírito em nossa vida. Não é um cantar mecânico ou decorado, feito para a vaidade ou para um show, mas sim algo que realmente faz parte do teu coração. Eu vou dizer para você o seguinte, nesse consenso, irmãos, é muito bom você ouvir os hinos, irmãos, que alegram a tua alma. Os hinos, irmãos, que você sente a presença de Deus. Os hinos, irmãos, e cânticos, músicas inspiradas do Espírito Santo, que você sente a presença de Deus no teu coração. Não estamos falando aqui, irmãos, daqueles cânticos que você ouve na rua, de funk, de rap, que não vai trazer produção alguma espiritual na tua vida.
Ele não vai trazer jamais, irmãos, uma virtude espiritual no teu coração. Ele jamais, irmão, vai se alimentar do Espírito Santo, esse tipo de música, irmãos. Profanas. Essas músicas que não agradam a Deus. Porém, quando você louva a Deus, você canta uma música para louvar a Deus, para louvar a Jesus. Então o Espírito Santo se alegra. Tem uma música que eu acho que é assim, ó. Olha aqui, irmãos. O Espírito Santo, por exemplo, é assim, ó. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Aí tem uma outra música que eu escutei que é assim, ó. Ele está em você, o Espírito Santo. Aí você canta assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu ouço falar do valor que você tem. Aí você canta: ele está em você, o Espírito Santo. Irmãos, louvar a Deus, irmãos, é você cantar do puro e sincero coração. É muita música que você acha. Músicas que edificam a tua alma. Tem? Tem. Tem música que não edifica a tua alma, mas, aleluia, alegra o próprio Satanás. Uma das formas de você encher do Espírito Santo é você louvar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de todo o amor que você tem com Deus, em espírito e verdade. Cânticos espirituais, hinos, irmãos, frutifica e faz você transbordar no Espírito Santo. Encher do Espírito, irmão. Uma da forma que você consegue isso é você louvando a Deus, é você cantando para Ele, é você tocando para Ele, em espírito e em verdade. No profundo da tua alma, de todo o teu coração. Então, irmãos, Deus, a aplicação fala, Deus não idealizou o cristão vivendo isolado das pessoas. O próprio discípulo de Cristo tem que ser sal da terra, luz do mundo. Tem que resplandecer, irmãos, no sal da terra e na luz do mundo. Mas também apresentar como a principal característica a comunhão com seus irmãos, a união, irmãos. Deus não agrada que os irmãos, vivam de mal um com o outro. Deus não agrada, irmãos, que você não tenha desavença com os irmãos, mas que você tenha comunhão em conjunta com seus irmãos, seja eles seus familiares, seja eles seus companheiros de placa de igreja, seja principalmente Deus e Jesus, quando você busca o teu particular. A união tem que estar perante a presença de Deus, tem que estar presente no nosso dia a dia. Nós não devemos guardar rancor de ninguém, nem ira e nem pereja contra alguém. Temos que ser unidos como irmãos de Cristo. A pessoa que frequenta propriamente dito a igreja, por exemplo, ela participa dos cultos, exercita a sua comunhão, está na verdade mostrando que está aberta a obra do Espírito Santo na tua vida. Porque o que o Espírito Santo faz? Ele produz esse desejo por comunhão. Vocês estão entendendo, irmãos? O Espírito Santo, irmãos, eu vou dizer para vocês, ela é como uma orientadora. É como a pomba, sabe, irmãos? O Espírito Santo, se você pensar na questão de um animal, você lembra da pomba. A pomba, irmãos, que simboliza o Espírito Santo, por exemplo, ela é como uma ave orientadora, que vai fazer com que você conheça o certo e o errado. Ele vai desviar você das coisas erradas deste mundo. Ele vai fazer com que você desvie dos pecados que são cometidos na terra e dá o seu desejo forte pela comunhão de sentir a presença de Deus, de você saber o certo,
de você caminhar no caminho da porta estreita, na salvação mediante a Cristo. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele faz você ter entendimento do que você pode e o que você não pode fazer. É uma orientadora. Logo, a pessoa que evita esse tempo, comunhão, ou aproveita o mínimo dele, ele pode até não estar consciente, mas está saindo enfraquecida no processo, tá vendo? As pessoas dão mais atenção com as coisas da terra. Como é que pode estar firme no Espírito Santo? Como é que pode estar andando nos preceitos da palavra de Deus? Você tem que viver unido com o Espírito Santo, aceitando a verdade, andando com ela, seja a forma que você for, seja as suas imperfeições, seja os seus defeitos, mas o Espírito Santo está dentro de ti e orientando para futuramente te livrar da grande aflição que virá nesse mundo. Sabe qual é? A grande tribulação. Se você segue a voz do Espírito Santo, você consegue andar nos caminhos de Deus. Não é nós, irmãos, aleluia, teu santo nome, que depende de nós mesmos. Não. Deus, irmãos, mandou o Espírito Santo, aleluia, teu santo nome, para ser a nossa orientadora. Glórias a Deus. O Espírito Santo, irmão, com a pessoa de Deus espiritualmente na nossa vida, para fazer nós desviar do pecado e andar na sua palavra, em espírito e em verdade, para que você tenha a necessidade de comunhão com Ele, com Deus. Aleluia, teu santo nome. E quem anda no Espírito Santo não é contaminado pelas coisas dessa vida. Então, fazendo isso, perde. A pessoa que não vive com o Espírito Santo ativo na tua vida, ela perde, cai na fraqueza, cai no engano, cai na mentira. Então, toma muito cuidado. Sempre tenha união, sempre tenha comunhão com Deus. Não deixa de o buscá-lo. Aleluia. Não deixa de pedir discernimento, porque assim ele vai te orientar em espírito e em verdade para a tua salvação. Glórias a Deus. Mas uma vez que vem, aleluia, vem à igreja e participo dos cultos. Irmãos, eu não faço só a placa de igreja de você. A união, irmãos, é assim. Aonde estiver dois ou mais reunidos em meu nome, fazendo aquele culto, abrindo no meu nome, lá eu estarei. Não importa se você está lá na placa de igreja pregando a palavra. Não importa se você está na internet pregando a palavra. Não importa se você está na rua, aleluia, teu santo nome, pregando a palavra. Aonde tiver dois ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. Lá eu estarei ajudando você. Então é importante que nós andemos segundo a palavra de Deus, em espírito e em verdade. Mas será que esse andamento de culto e o nosso coração está totalmente dedicado ao louvor e adoração? Glórias a Deus, irmãos. A gente sabe, irmãos, que não importa a sua condição espiritual, não importa os seus defeitos, as suas qualidades, mas quem tem o Espírito Santo de Deus no teu coração e anda segundo a orientação dele, né, irmãos, vai conseguir andar nos caminhos de Deus. Então, irmãos, não importa se você gosta de ir na igreja ou você gosta de fazer um culto mediante as lives, em espírito e verdade. É só você andar nos caminhos de Deus. É só você negar a sua pessoa e andar mediante a palavra de Deus. Mas aqui no exemplo, vamos dizer de uma igreja fria, espiritualmente. Na hora da leitura bíblica, isso independente se você está pregando lá na placa de igreja, ou está pregando na internet, ou está pregando na rua. Mas na própria leitura bíblica, muita gente não acompanhava, porque não trazia a Bíblia. Na hora da oração, muita gente dormia. Né, irmãos? É que nem aqui na internet. Ao invés de você prestar atenção lá na live, de uma pessoa pregar a palavra, tá lá no Facebook, tá lá no WhatsApp. Né, irmãos? Ou pensavam nos mais diversos assuntos, quando de olhos fechados. Na hora do louvor e adoração, só uns poucos cantavam. Presta atenção. Na hora da pregação, era um sono generalizado que parecia
mais uma pescaria, só gente pescando. Um lambari aqui, um tubarão acolá. E o pastor farava, mas não adiantava. Até que um dia, o pastor teve uma ideia. Mandou instalar um enorme espelho atrás de si, que refletia a imagem de todas as pessoas. Cada um podia ver a si e os outros durante o culto. E aí perceberam como estavam sendo os relapsos com a principal presença no culto. Não, que não era o pastor, que não era o outro irmão, mas a presença do próprio Deus. E se cada um de nós tivesse um espelho refletindo a nossa atitude, estaríamos agradando a Deus com o nosso culto? Um cristão que durante o culto fica alheio a tudo que acontece, estando bem de saúde e sem limitações físicas, demonstra que está com o coração distante das realidades desses versículos 18 e 19. Vamos explicar aqui num consenso geral, que eu vou falar aqui para vocês. Irmãos, não importa, nesse caso, se você está lá na igreja louvando a Deus, lá na tua placa da igreja louvando a Deus, ou se você está prestigiando um culto através de uma live, como nos dias da tecnologia que desenvolveu, as pessoas fazem culto até dentro da internet, mas com toda a comunhão mediante a palavra de Deus, fazendo lives, pregando a verdade, e as pessoas, irmãos, querendo sentir a presença de Deus de um jeito ou de outro, e outros que vão na rua para ouvir a pregação de um homem que está lá pregando uma palavra verdadeira. Muitos viram as costas, mas eu vou explicar para vocês. Vocês imaginam, pense, que na hora da leitura bíblica propriamente dita, irmãos, as pessoas que nem acompanham, porque sequer leiam as escrituras. Estou explicando assim, no sentido que o Espírito Santo está me mostrando. Que não estão lendo, não estão acompanhando a Bíblia. Na própria hora da oração, que nem a gente faz também nas lives, ou nos podcasts, as pessoas dormem, as pessoas ficam pensativas com o mundo, ficam preocupadas com a sua dívida, ficam preocupadas com o seu dia a dia, mas não foca sequer na hora da oração. Na hora do louvor, adoração, que é uma hora gostosa, de você pegar seu inário, cantar, a pessoa não cantar, a pessoa preocupar com as coisas terrenas, preocupado com o WhatsApp, preocupado com o Facebook, 24 horas por dia, preocupados, pensando na vida, né? Só preocupado aí com suas coisas terrenas. E não foco dá, nem na live, nem na rua, para ouvir a pregação e nem na igreja. Então o pastor falava, mas não adiantava. Até que um dia o pastor teve uma ideia. Mandou instalar um enorme espelho atrás de si, que refletia a imagem de todas as pessoas. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Por que nós estamos falando dessa forma? Você quer se encher do Espírito Santo? Você quer andar na palavra de Deus? Você quer ter sabedoria do alto? Foque sua atenção para Deus. Se você estiver acompanhando uma live, como essa aí, por exemplo, do podcast, e a gente está pregando a palavra na guia de Deus, e a pessoa quiser se distrair, mas para você receber a sabedoria do alto, você tem que prestar atenção no que a pessoa está falando. Você tem que prestar atenção, irmãos, no que o pregador está falando na palavra, na guia de Deus. Seja dentro da igreja, seja dentro da internet, seja dentro da rua, numa praça. Você vê um pregador pregando, presta atenção na mensagem de Deus. Foca a sua atenção, porque você vai lembrando daquilo que você está aprendendo. É assim que você enche do Espírito Santo. É você prestar atenção. É você não se distrair com as coisas dessa terra. É você sentir a presença de Deus. Uma das formas de você conseguir isso é justamente você prestar atenção no que o Espírito Santo está falando no coração daquele irmão que está pregando a palavra de Deus em espírito e em verdade. Produz gratidão, Espírito Santo. Efésios capítulo 5, verso 21. Dando sempre graças por tudo nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é o Senhor da história e tem um controle sobre todas as coisas que acontecem, ou seja, Ele é onisciente.
Ele conhece a história e a vida de cada um de nós. Ele tem o controle de todas as coisas que estão acontecendo na terra. Por isso, não devemos faltar motivos para que agradeçamos a Deus, irmãos. Mesmo que, a princípio, a gente jamais consiga entender a sua vontade divina. Vocês entendem, irmãos? Ele é onisciente, ele é onipotente e ele é onipresente na nossa vida. Então, a princípio, às vezes não conseguimos entender realmente a vontade divina dele. Mas, irmãos, a gente tem que agradecer a todo tempo por ele. Eu vou dar um exemplo básico. Quando você ora para agradecer pela noite bem dormida, pelo sonho, o Senhor ter guardado no sonho, de ter abençoado a noite que você descansou, é uma forma de você agradecer a Deus. Que Ele está no teu controle, que Ele está na tua vida. Então, estar cheio do Espírito é experimentar um coração de gratidão, um coração grato, voltado a dizer não apenas te agradeço para Deus, mas saber reconhecer minuto a minuto o que Ele nos deu por meio de Jesus Cristo. É você ter reconhecimento dele, é você saber agradecer, você ter gratidão com ele. Quando o cristão experimenta o encher do Espírito, ele vai começar a parar de reclamar, de murmurar e começar a agradecer. Ele vai começar a parar de reclamar da vida. Ele vai começar a parar de murmurar. Ele vai começar a aprender a agradecer. Então, temos um exemplo disso na vida do apóstolo Paulo, que ele fala na Bíblia, que dava graças pelas fraquezas que ele tinha, pelas aflições e pelas perseguições que ele sofria. Glória ao teu santo nome. Sabe, irmãos, o próprio Meiten Henry, que era um famoso aludito bíblico, e foi assaltado por ladrões, né, irmão? Ele escreveu da seguinte forma, Henry: quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, porque nunca fui assaltado antes. Em segundo, porque tomaram minha carteira e não minha vida. Em terceiro, porque levaram tudo, mas mesmo assim não era muito quarto, porque me roubaram e não fui eu que roubei. Isso é vindo, irmão, de um erudito da Bíblia, que mostra que ele não apenas conhecia como vivia aquilo que estudava, mas Deus, irmãos, dava para ele um coração grato como deu, capaz de, mesmo nas próprias circunstâncias adversas da vida, enxergar o bom propósito com Deus. Você vê só? Ele não morreu. Porém, os bandidos só roubaram a carteira dele, mas não tomaram a vida. Hoje em dia, aleluia, você tem que ser vigilante da presença de Deus. Você tem que andar sim no Espírito Santo. Vai saber a hora que você anda e você encontra o bandido e ele te assalta e te mata. Glórias a Deus. Porque quanto latrocínio tem aumentado na terra? Quantas vezes que você não tem paz para andar mais na terra? E o bandido vem e aponta uma arma em você. No caso dele aqui, ele relatava que tomaram a carteira dele, mas não a vida. Melhor perder, né, irmãos? Aleluia, as coisas desse mundo aqui que ganhar, né, irmão? Aleluia, sua carreira nessa terra. Melhor as coisas dos céus que as coisas terrenas. É melhor a gente não acumular tesouros dos céus, tesouro da terra, né, irmão? Mas a gente saber acumular os tesouros dos céus. Sabe, irmãos? É melhor a gente viver no pouco, para Deus um dia lá na glória restituir do muito que Ele vai nos colocar. Sabe que é melhor você perder o que você tem na terra? Você for assaltado, roubar teu carro, não esquenta a tua cabeça. Melhor você perder do que você ganhar muito nesse mundo e você perder sua alma para o inferno. Vocês estão entendendo, irmãos? Esse podcast, irmão, está ensinando você. Vive do pouco que você tem. E sobre muito o próprio Deus vai te colocar, irmãos. Ele vai te colocar no lugar que você merece. Nexa a si próprio. Pega a tua capa e anda. Porque Deus quer te dar uma coroa um dia na tua cabeça. E uma das formas de você conseguir andar nos caminhos de Deus é você encher da palavra de Deus. É você encher do Espírito Santo. É você se permitir
de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Assim você vai frutificando frutos na presença de Deus. Porque Deus, irmãos, Ele não tem propósitos ruins na nossa vida. Ele só dá propósitos bons. E a gente só consegue um bom propósito com Deus se nós andar em espírito e em verdade com Ele. Então, irmãos, uma das importâncias, ao invés de você encher tua cara de cachaça, encher de bebida alcoólica em bar, você discutir com sua família, você que é de Deus, larga da bebida alcoólica. Aleluia. Pede para Deus te libertar da sua bebida alcoólica. E segue a tua cama e anda. E anda no Espírito Santo. Enche, embriaga do Espírito Santo da tua vida. Do que você embriagar com bebida alcoólica neste mundo. E uma das formas de você conseguir fazer isso é você louvar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Além da gratidão que você tem que dar a Deus, porque só de você ser grato e agradecer por tudo que Ele fez na tua vida, mesmo com luta, mesmo com prova, mesmo com aflição, mesmo com perseguição, Ele nunca deixou de operar na tua vida. Seja ela terrena, mas a mais importante de todas, a eterna, que Ele vai dar um dia uma coroa. Aleluia, teu santo nome, uma coroa por sua paciência e por tudo que você passou aqui na terra. Negue-se a si próprio e você terá uma morada lá nos céus. Isso é você ser sábio. Porque quando você deixa o Espírito Santo entrar na tua casa, e ele operar, e ele mostrar os mistérios da Bíblia, isso é uma forma de você ser uma pessoa sábia, da presença de Deus. Porque assim você vai conquistar o seu lugar nos céus. Vamos para o segundo e último assunto da questão da sabedoria. Agora, a segunda coisa que você precisa ter para você ser sábio, que é o quarto princípio que nós vamos passar aqui, é você praticar o princípio da sujeição mútua. O que é sujeição mútua? Eu vou pesquisar o que é sujeição mútua. Sujeição mútua. Isso é interessante esse verso, né, irmão? Sujeição mútua. O que é uma sujeição mútua? O que é sujeição? Nós vamos ver. Irmãos, sujeição mútua é a base de várias relações, sabe? É você ser sujeito. Deixa eu ver aqui direitinho. Sujeição mútua no Espírito Santo. Deixa eu ver aqui. Eu estou pesquisando aqui, irmão, para ficar fácil de explicar para vocês. Sujeição mútua. Sujeição, irmãos, é sujeitai-vos. Sabe? Eu estou procurando aqui ainda, mas esse é o assunto número 2 dessa segunda parte, né, irmãos? Aqui que é a sujeição. Ah, tá. Submeter, irmãos. É submeter. Glórias a Deus, com autoridade. É você submeter uns aos outros no temor do Senhor. Ou seja, é de você, aleluia, teu santo nome. É de você estar sob a autoridade um dos outros no temor de Cristo. Efésios capítulo 5, verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo, ele já deixou claro que a igreja e que o Espírito dá nos encher não deve ser expressa de forma individualista, mas sempre em comunhão com Deus, né, irmãos? E para que exista comunhão, é necessário um princípio muito importante, o princípio da submissão espontânea uns aos outros. Portanto,
Andar em sabedoria é se conscientizar que a ordem das coisas não é estabelecida somente por hierarquias, como no mundo, mas sim por sujeição. Então devemos considerar superiores uns aos outros. Certa vez eu ouvi num relato de um pastor. Está escrito aqui no artigo em Talento, tá, irmãos? Não me lembro agora de qual país era, mas de um lugar onde o próprio presidente da República era membro de uma igreja. Então o pastor estava lá começando o culto e chegava o presidente da República. Mas aí ele era um membro como as outras pessoas. Estão entendendo essa questão? A hierarquia que existe na vida social não deve ser barreira para a nossa comunhão na igreja. Então, irmãos, o próprio Deus nos vinculou uns com os outros. É vincular, irmãos, uns aos outros, de tal forma que nenhuma pessoa deve desvencilhar-se da sujeição. Em qualquer lugar que estejamos, o que fizermos, sempre dependamos direta ou indiretamente das pessoas. Mesmo que alguém não resolva depender de ninguém e ficar o dia inteiro trancado no quarto, mas a cama que ela deita foi feita de maneira que alguém cortou, outro transportou e ainda outro montou a cama. Se você pensar em cada objeto que você usa, quantas pessoas não foram necessárias para que você pudesse usar seu computador, seu carro? Quantas pessoas são necessárias que nesse exato momento a gente tenha água na torneira e energia elétrica que gera luz para o nosso culto? Estão entendendo? Nós dependemos um dos outros. Até mesmo o sujeito que é autodidata, ou seja, aprende sozinho. Ele depende dos que escrevem os livros ensinando. Olha que fácil de entender isso aqui. Então eu vou explicar a vocês. Nós dependemos, irmãos, sim, um dos outros, em várias circunstâncias. Eu vou dizer uma coisa bem simples de exemplo. Às vezes, você precisa de que alguém na tua família, às vezes uma pessoa pede uma ajuda para você. Vou dar um exemplo para você. Presta atenção que isso faz parte da sabedoria. Você está lá, glória ao santo nome, a pessoa está com problema no celular, a pessoa está com problema no software, que você está, aleluia, que a pessoa não consegue nem conseguir mexer, está dando problema no celular. Aí o que você faz? Você, como uma boa pessoa, você vai fazer o favor para a pessoa. Você pega o celular da pessoa e você pesquisa um meio e uma solução para aquele problema. Glória ao santo nome. Aí, através do amor, dessa sujeição, dessa vontade de ajudar as pessoas, você faz o quê? Você verifica uma solução para aquele problema. Você consegue aprender o problema que aquela outra pessoa te ensinou através de um tutorial no YouTube. Você pesquisou um tutorial, por exemplo, para arrumar e zerar o sistema, né? Que deu problema, por exemplo, no sistema DOS do Android. Aí você tem que, então, arrumar o sistema. Então, você vai pegar uma solução para aquele problema. Aí, uma outra pessoa que fez o tutorial que você pesquisou, de uma forma indireta, presta atenção, de uma forma indireta, você pega a solução e, de uma forma direta, você arruma o problema do celular daquela pessoa. E quando você entrega, está funcionando 100%. Vocês entendem que a gente precisa da ajuda das pessoas em certas partes da vida? Glórias a Deus. Você é sujeito às pessoas. Porque a palavra fala que sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, ajudando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Você tem que estar disposto a ajudar as pessoas, mesmo que às vezes diretamente ou indiretamente. Isso é uma forma de sabedoria. Isso é uma forma de você ajudar as pessoas. Isso é uma forma de você ter sabedoria da palavra de Deus. A sabedoria que vem do alto. Você tem que estar disposto a ajudar as pessoas. Lembra da palavra que fala? Amai os próximos como a ti mesmo. Você deve estar com amor por todos. Glórias a Deus. Você deve tratar as pessoas por igual. Você deve respeitar o seu próximo, sim. Glória ao santo nome. Vocês entendem? Isso aí é muito importante, irmãos.
até dentro de uma placa de igreja, às vezes tem certas autoridades lá, glórias a Deus, que vai lá no culto. Estou dando exemplo para vocês, irmãos. E a pessoa é autoridade máxima, é prefeito, ou a pessoa, por exemplo, é presidente, ou governador, ou um famoso, ou isso ou aquilo, só que na igreja ele é tratado por igual com os outros. É como um membro de uma igreja. Glórias a Deus. Assim como Deus que não faz acepção de pessoas, mas em certos momentos, você deve ajudar o próximo como a ti mesmo. Então, andar em sabedoria é você conscientizar que a ordem das coisas não é estabelecida somente por hierarquias, como no mundo, mas sujeição. Vocês entendem? A gente não deve ser superior a ninguém. E nós devemos estar iguais uns aos outros. A gente deve ajudar o próximo como a ti mesmo. Então é isso, irmãos. Faz parte da sabedoria também do alto. Da sabedoria de Deus. Então, irmãos, eu vou falar, eu não dependo de ninguém. Tá, você pagou a conta de internet. Quem liberou a conta da tua internet? Glórias a Deus. Como que você consegue ver os meus vídeos de lives? Os meus vídeos de podcasts? Quem que colabora, aleluia, com a sua internet? Você paga, uma outra pessoa, de uma forma indireta, vai liberar o acesso para você. Glórias a Deus. Vocês entendem isso? Então nós somos sujeitados uns aos outros. E tem que ser assim, porque a própria palavra fala de nós sujeitarmos uns aos outros. Nós depender uns dos outros do temor de Cristo. Deus não proíbe jamais que você vá atrás de uma pessoa que está errada e você aconselhar. Isso é uma forma de você ajudar o próximo também. De você mostrar, de acordo com a palavra, aleluia, teu santo nome, ensinar ela o caminho da verdade. Aí o resto, ela mesma vai entender aonde está errando. Porque nós temos que estar sob sujeição. Glórias a Deus. Então, irmão, nós dependemos uns dos outros, sim. Até o sujeito que é autodidata, tá vendo? Quando ele quer aprender sozinho, aonde que ele procura? Num tutorial na internet. E o tutorial ensina para ele o que ele tem que aprender. E ele pratica e aprende. Então, nós sujeitamos uns aos outros, sim. Ou seja, dependamos uns dos outros. No temor de Cristo. Então, para você, por exemplo, trazer almas para Jesus, você anuncia para ele o evangelho de forma direta. Você, indiretamente, recebe do próprio Deus o entendimento. Você aprende e você se orienta. Só um minutinho. Deixa eu dar mais uma pausa. Então, é importante, irmãos, que a gente dependa um dos outros, sim. De uma forma, assim, às vezes direta, ou de uma forma indireta. Até as pessoas que gostam de aprender, irmãos, dos tutoriais na internet, ela procura uma solução para aprender. Assim é a palavra de Deus. Você aprende com a palavra, mas quem te ensina? O Espírito Santo. O Espírito Santo que te ensina você de forma indireta, mas direta de Deus. Glórias a Deus. E quando você, através de uma pessoa que vai anunciar o evangelho, vai avisar, né, irmãos, dos tempos difíceis que nós estamos, glórias a Deus, porque nós dependamos uns dos outros sim nessa questão. Mas você orientando a alma na verdade e na justiça de Deus, ela consequentemente vai aprendendo. Glórias a Deus. Entenderam, irmãos? Então, o próprio ser humano fala aqui, ó. Também como Deus criou, concedeu o ser humano. Não é verdade? Quando observamos o sistema reprodutivo humano, nós percebemos que Deus o fez pensando no vínculo que deveria existir entre o homem e a mulher. Nem o homem e nem a mulher possuem um sistema reprodutivo completo e autossuficiente, né, irmão? O homem e a mulher juntos na comunhão formam um sistema reprodutivo completo e podem gerar, assim, uma criança. Então, juntos os dois, né, irmão? Faz a relação, né, irmãos? E cria uma criança. Quando é dada a concepção de um ser novo, ela conhece um vínculo vital com o corpo da mãe, ou seja, a criança pega características da mãe, características do pai. Glória ao teu santo nome, concepção. Então ele vai ter um vínculo com o corpo da mãe. Então, irmão, quando a mulher está grávida, ela tem um vínculo com o corpo da mãe.
O próprio bebê, irmão, depende do sangue da mãe. Pois ela depende da boca da mãe para o alimento. Vocês entendem? Aí a mãe alimenta o bebê durante o tempo da gestação. Então, quando o bebê vai nascendo, cresce, aprende a falar, a gente acha muito bonito, glórias a Deus, mas a principal finalidade da língua é a capacidade de exercermos a língua. Só falamos para que possamos nos complementar com outras pessoas, nos comunicarmos com elas. Vocês entendem? Por que a gente é sujeito uns aos outros? Por que é importante nós estarmos unidos no sangue do concerto? Então é importante nós estarmos sujeitos uns aos outros. Isso é uma forma de sabedoria. Isso é uma forma de uma pessoa ser sábia. Então percebe como Deus criou tudo para que vivamos em comunhão? Essa realidade, irmão, não deve ser diferente na igreja da noiva de Cristo, por exemplo. Entendeu, irmãos? Portanto, o orgulho de posição e o espírito autoritário são sentimentos destrutivos para a comunhão. Deve haver o desejo e a humildade dentro de uma igreja para servir e aprender. Tem que ter desejo, tem que ter humildade, irmãos, com Deus, para você poder orientar as pessoas para a verdade. Você deve praticar o princípio da sujeição mútua. Vocês entendem? E tudo isso deve ser feito no próprio temor de Cristo. Vocês veem só como que a gente depende uns dos outros? E nós dependamos de Deus também, irmãos? Faz parte, irmão, do aprendizado. Faz parte de nós sermos sábios na presença de Deus. Então, esse princípio é muito importante. Ele fala da nossa união com Deus. Ele fala de nós orientarmos as almas para a palavra de Deus, irmãos. A gente depende de uma ajuda, mas, irmãos, ela pode ser direta ou indireta. Não importa. O importante é que você aprenda a verdade e que você sujeite-se uns com os outros no temor de Cristo. Assim, você ajudando o próximo, você está produzindo frutos. E um dia você vai colher bons frutos para Deus. E um dia você vai receber sua recompensa na glória de Deus. Então, como conclusão, nós podemos dizer aqui desse estudo que nós precisamos andar, sim, em sabedoria. Não apenas com os que estão dentro da igreja. Olha aí, ó, prestem atenção. Nós não estamos falando só da questão da placa de igreja. Não só os que estão dentro da placa de igreja, mas principalmente com os de fora. Até das pessoas que andam no mundo. Aleluia, teu santo nome. Nós temos que andar em sabedoria com a palavra de Deus, sim. Até naqueles lugares impossíveis. Aleluia, teu santo nome. Para auxiliar aquelas almas para Deus. Trazer elas para Deus. Glórias a Deus. A gente tem que andar de verdade na presença dele. Por isso é necessário que nós sejamos cuidadosos da maneira com qual conduzimos nossas vidas. Não importa se você está na igreja, não importa se você está pregando na rua, não importa se você está pregando na internet. Nós temos que ser cuidadosos na maneira com qual conduzimos nossas vidas, de uma forma cotidiana. Então, a gente aprende a andar na sabedoria, que implica no quê? No uso adequado do tempo. Nós explicamos que é importante você ter sempre um tempo para Deus. Mediante da tua situação, mediante do teu sexo, mediante da tua religião. Em compreender a vontade de Deus. Lembra que o tempo de Deus vai dizer sempre que o relógio de Deus é diferente do relógio cronológico da Terra. Segundo, em compreender a vontade de Deus. Você tem que saber qual que é a vontade de Deus de uma forma geral e de uma forma, assim, particular. Que cada um de nós tem uma sujeição de vontade de Deus de forma particular. Deus sabe e compreende. A gente tem que compreender a vontade de Deus na nossa vida. Terceiro, falamos hoje, encher-se do Espírito Santo. Não ficar enchendo de cachaça, não ficar enchendo de vinho, mas nós encher do Espírito Santo, da verdade, da justiça e da retidão, na orientação do Espírito Santo, através dos cantar de hino, através das músicas que edificam o Espírito Santo dentro da nossa alma. Ou seja, e nós ser gratos com ele sempre, para que assim o Espírito Santo continue aumentando o nosso entendimento no sangue do concerto. E o último, esse tem a ver com praticar o princípio da sujeição mútua. Ou seja, você pode ter ajuda dependendo ou
de uma forma indireta ou direta das pessoas, né, irmãos? Nós temos que ajudar o próximo como a ti mesmo. Nós devemos amar as pessoas, respeitá-las. Aleluia, como Deus fala, que Ele não faz acepção de pessoas, mas que nós dependamos sim um dos outros, né, irmãos? Aleluia, seja na nossa família, seja no dia a dia, seja para orientar, dar conselho, nós dependamos um dos outros sim, mesmo que a salvação é individual, mas para a gente aprender das coisas de Deus, nós ajudamos o próximo sim. Então nós temos que ter sujeição mútua sim, praticar esse princípio, que é uma forma de sabedoria, para você orientar as almas para Deus. Então, sobre todos esses aspectos, você tem sido sábio ou você tem sido nécio, como as virgens loucas? Ou você tem sido sábio, como as virgens prudentes? Você está armazenando azeite na tua vasilha ou você está desperdiçando no lamaçal do pecado? Pense e raciocine. Porque, irmãos, a sabedoria tem que estar no lugar, tem que ser do alto, e não da insensatez desse mundo, tá bom? Irmãos, é isso, irmãos. Agradeço por todo mundo ter acompanhado esse estudo da sabedoria. São 2 partes. E essa segunda parte eu tenho certeza que vai frutificar e vai aumentar os frutos em louvor a Deus. Eu tenho certeza que a sabedoria que vem do alto não vem por acaso. É só você andar na presença de Deus. Você negar a si próprio para então herdar a coroa da vida eterna na glória de Deus. Muito obrigado pela atenção de todos, irmãos. Eu fico agradecido por mais uma explicação da palavra de Deus e que pratiquem a sabedoria que vem do alto. Compreende esses 4 princípios, vê as 2 partes da sabedoria que ele explicou, porque assim você terá lugar na glória de Deus. Glórias a Deus, e não está por muito tempo. Jesus está voltando para buscar a sua noiva. Então, ande nos pés de Jesus, aleluia, mais sábios e que vem com a sabedoria do alto e que anda na presença de Deus, para que nós andemos em espírito e em verdade, tá bom? É isso, irmãos. Fiquem com a paz de Deus e até mais. E que Deus abençoe a todos, tá bem? Glórias a Deus. Assim, irmãos, nós vamos produzir frutos de louvor para Deus. Amém? Amém. Fiquem com a paz de Deus e até mais, se Deus quiser. Até o próximo podcast, se Deus quiser. Fui!